Olá, meus amigos, minhas amigas, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 6 de setembro de 2024, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Céu e o Inferno. Esse trabalho nós temos aqui a condução do nosso querido amigo Augusto, nossa irmã Carlinha. A Mita hoje está ausente, mas vamos nós para o trabalho, né, Augusto? Sim. Vamos pedir para o nosso irmão Tarcísio fazer a nossa prece? Tarcísio, você ora para a gente, por favor? E aí depois o nosso irmão Augusto vai fazer uma rápida recapitulação do nosso estudo passado e darmos continuidade ao nosso estudo. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estudo, onde sentimos a tua presença, onde entendemos que aos poucos estamos nos melhorando, apesar de já ficarmos tão longe de ti, de sermos tão rebeldes, mas queremos melhorar, Senhor. Dai-nos a força necessária para que possamos resistir às nossas fraquezas e tentações e seguir em tua direção. Obrigado pelas bênçãos que recebemos até hoje, por esses estudos que nos melhora aqueles que estão ao nosso redor. E assim, Senhor, só temos que te agradecer. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Semana passada a gente iniciou o capítulo 5, o Purgatório. Estudamos o item 1 a 3 e hoje continuaremos no item 4. Então vamos lá. O item 4. Cada existência é uma oportunidade para a alma dar um passo à frente. Depende da sua vontade a maior ou menor extensão desse passo, seja franqueando muitos degraus, seja permanecendo no mesmo ponto. Neste último caso, de nada lhe aproveita o sofrimento. E, porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento de suas dívidas, terá de recomeçar nova existência em condições ainda mais penosas, porque outra mancha virá juntar-se a uma mancha não apagada. Quando nós reencarnamos, tem um propósito, é a nossa evolução. Uns poderão dar um passo que parece um passo de formiga, mas deu. Outro dará um passo médio, outro dará um passo muito maior, porque isso está ligado à vontade da criatura, do ser. Não existe uma imposição divina de quanto nós devemos evoluir. Olha, você vai evoluir só 30 centímetros. Olha, você vai evoluir 100 metros. Não existe isso. Por isso que nós temos o livre-arbítrio, por isso que nós temos a vontade, a escolha. Então, nós precisamos escolher. Para isso, nós precisamos acessar a nossa vontade. E a vontade o quê? Firme. Por que a vontade firme? Porque não é fácil a gente permanecer constantemente nesse esforço diário para nos tornarmos pessoas melhores. Porque quando tudo está bem, é fácil nós estarmos bem. Mas no momento que vem as decepções, que vem as agressões, que vem as humilhações, que vem as traições, e isso mexe demais com a gente. E aí, normalmente, a gente tem uma tendência a fraquejar. E é aí que vai fazer com que eu dê esse passo muito maior, se eu conseguir perseverar. Por isso, vontade firme mesmo, senão a gente acaba caindo. Ele diz, dependendo da sua vontade, a maior ou menor extensão desse passo, e isso você franqueando, conquistando ali muitos degraus, você pode, ou permanecendo no mesmo ponto. Então, o que nós aprendemos? Tudo aquilo que eu conquistei já é uma conquista, eu não vou perder mais. Mas eu posso simplesmente parar e não conquistar mais nada. Mas perder o que eu já conquistei, isso é impossível. Ou seja, o espírito ele não regride,
ele pode ficar estacionado. Então a gente percebe que as pessoas têm uma certa dificuldade quando fala nisso, quando a gente vai para o tópico de você vai para um planeta inferior. Então a pessoa diz assim, mas tia, se o espírito não regride, o que acontece com ele se ele vai para um planeta inferior? Ele vai para um planeta inferior a nível material, a nível de evolução intelectual, mas tudo que ele conquistou a nível intelectual, ele vai levar. Agora, lembra que quando a gente reencarna, eles vão estar reencarnando em corpos que não vai estar no nível de evolução ao qual ele estava. Mas o que ele adquiriu em espírito, ele não perdeu. Mas ele não terá um corpo tão adequado, como ele também não terá recursos. Por exemplo, ele pode ter a ideia, bem que essa água poderia cair daí de cima para eu não estar pegando aqui embaixo. Ou seja, ele tem uma ideia do chuveiro, mas ele não sabe como fazer. Se nós pegarmos a Roma antiga e estudarmos sobre os aquedutos, e se nós formos para a Idade Média, tu diz assim, meu Deus, o que aconteceu? A humanidade regrediu? Porque na Idade Média eles tinham um comportamento que os romanos lá antigos não tinham, na Roma Antiga. A engenharia deles era um espetáculo. Então a gente observa que eram espíritos capelinos e que traziam ideias muito grandes. Então se a gente vê as pirâmides do Egito, como que eles poderiam fazer isso naquela época? Então, ou seja, eles não regrediram. Tanto é que eles traziam as ideias intelectuais. Mas a nível moral, eles eram comprometidos. E os espíritos que eles aqui encontraram, ou caso você saia exilado daqui e vá para um outro planeta que está começando, você vai se deparar com espíritos simples, sem maldade, sem paixões. Mas nós, se formos exilados, a gente já vai para esse planeta levando as nossas mazelas. Por isso, essa atitude de ver as pessoas mais simples e querer dominar. E até hoje, o intelectual, o poderoso, ele quer humilhar, ele quer dominar. Você vê que a gente traz isso na gente. A gente não consegue ver uma pessoa mais simples e dizer, deixa eu te ajudar. A gente quer manipular, a gente quer escravizar os mais frágeis, os mais simples. Isso é milenar. Entende? Então foram o que os capelinos fizeram. Ao invés de ajudar, o que eles fizeram? Escravizaram. Dividiram. Então sempre essa intelectualidade querendo submeter o outro e escravizar o outro. Ficou claro? Então eu vou regredir se eu for para outro planeta? Eu vou para o planeta inferior, mas as minhas conquistas eu levo. Que não são muita coisa não. Nossas conquistas normalmente são intelectuais, porque se eu tivesse uma conquista moral, eu não ia ser exilado. Se eu estou sendo exilado, isso mostra que minhas conquistas são praticamente nada. Eu posso até ser um ser nocivo àquele grupo que eu vou estar inserindo. Neste último caso, qual é o último caso? Que ficou parado, de nada lhe aproveita o sofrimento. Então a pessoa passou para o sofrimento, passou pela dificuldade, mas não aproveitou nada, se revoltou, reclamou, desistiu. Quantas pessoas hoje, quando se depara num sofrimento muito grande, comete suicídio? Mas eu também acho que aí não seria regredir um pouquinho, mas permanecendo no mesmo ponto, porque a gente também é muito indiferente, né? Passa a vida, tem todas as oportunidades, a gente não, Sim. Isso não é comigo, isso nem de respeito, eu tô aqui fazendo o meu. E permanecer no mesmo ponto é não ter evoluído, gente. Às vezes a gente passa 70, 80 anos aqui e não fez uma conquista moral. Pensa você não ter feito uma conquista moral e tu acha que isso é raro? Tem espírito que depois deixa para a próxima encarnação. Olha, o espírita que fala isso não tem um mínimo conhecimento da doutrina espírita. Sabe que as fases vão piorando. Exatamente, as fases vão piorando. Eu estava pensando, eu digo, meu Deus, você viver a experiência no corpo feminino, menopausa, em Manaus, e nesse momento que a gente está vivendo, esse calor infernal, com fumaça e tudo,
Olha, isso já é o último nível. Não tem aqueles joguinhos que tu vai por vários níveis? Esse já é o último nível. Com enxaqueca com áurea. Com enxaqueca, com aura, não pode comer isso, não pode comer aquilo, olha, e sorrindo, né? Olha. Eu lembrei muito aqui do nosso estudo, quando a gente fala aqui, quando ele diz desse caso, neste último caso, de nada lhe aproveita sofrimento, quando a gente fala aqui no estudo mesmo, quando a gente não faz o bem, já é o mal, né? Quer dizer, então ele diz aqui, porque outra mancha virá juntar-se a uma mancha não apagada. A gente já tinha um débito, a gente não conseguiu, a gente ainda complicou um pouco mais, criou um outro débito. Porque você passar uma encarnação inteira aqui sem ter evoluído, isso já é um comprometimento muito grande, como diz o Livro dos Espíritos, né, Augusto? Isso. Só o fato de você não ter feito bem, isso já é um mal. Como no nosso estudo também a gente sempre fala, né? Tudo que a própria providência divina despendeu para a gente estar aqui nessa encarnação, em termos de alimentação, de animais morrendo, de tudo isso, e a gente não aproveitar, já é uma grande dívida nossa. Tanto né? se sacrificando, né? É a galinha doando os ovinhos dela, né? É a vaquinha doando leite, são animais morrendo, é frango, é peixe, é água, é oxigênio. É o investimento, as nossas células trabalhando incessantemente, o coração, coitadinho, bobeando, os rins filtrando, o pâncreas fabricando insulina. Gente, é uma trabalheira só e a gente não bem bom, sem fazer nada, sem nenhum processo de evolução. A humanidade terrena não tem a consciência do tesouro que nós temos na mão, que é vida, que é o tempo. Então, o que eu posso fazer hoje, talvez daqui a 20 anos, eu não tenha mais essa saúde para fazer. Então, eu deveria ter feito lá. Então, hoje, o que nós fazemos? Quando nós temos saúde, quando nós temos capacidade intelectual, capacidade motora, capacidade de pensar, né? A nossa neuroplasticidade, tanta capacidade, o que a gente está fazendo com isso? Festas, forró-bodó, bebida, cigarro, droga, sexo e pronto. Desperdiçando o tempo Desperdiçando. todo nas redes sociais. Redes sociais e o tempo passando. Quando a gente fala de arte, a gente valoriza aquilo que a gente gosta. Então, se a humanidade terrena ainda consegue achar maravilhoso... Às vezes eu gosto de ouvir rádio quando eu estou cozinhando. Um rádio local. Para me ouvir o que se gravam hoje. Eu gosto de prestar atenção na letra da música. E é muito triste as letras de hoje. É muito vulgar, mas ao mesmo tempo está fazendo sucesso. As músicas de mais sucesso, né? Tem um programa da rádio assim, né? As músicas mais tocadas. Eu digo, deixa eu ver o que é mais tocado, deixa eu ver o que é sucesso. E aí quando a gente vai ouvir, ou seja, é do que o Brasil gosta. É o nível cultural do nosso país. Então a gente percebe que a sociedade está extremamente empobrecida e, de certa forma, amoral. O Augusto Cury fala muito da parte das doenças que estão sendo causadas pelas redes, né, sociais, pela internet, né? Lógico que ela tem um fim muito útil. Se a gente for ver, como se diz assim, quando se inventou o controle remoto e tudo mais, era para facilitar a vida, para a gente ter mais tempo para fazer outras coisas úteis. Mas não, a gente pega, né, a tecnologia para usar totalmente errado, né? Existem algumas pessoas que isso fazem, mas, por exemplo, a gente tem muita coisa boa. Muita coisa boa dentro das redes sociais. Quantas informações, quantos profissionais fazem vídeos, colocam na área da saúde, na área da educação, na área da psicologia. Você pode escolher, né? Você pode escolher isso. Tudo, tem muita coisa. Quantas informações a gente não obtém nas redes sociais por esses profissionais que querem compartilhar informações, divulgar informações. Então isso realmente aí vai depender exatamente do jeito que tem música péssima, tem músicas maravilhosas. Então cada um busca aquilo que lhe compraz. Então ele diz, cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento de suas dívidas. Ele diz assim, neste último caso de nada ele aproveitou o sofrimento, cedo ou tarde ele vai ter. O que é uma dívida? Alguém te pediu para ir na loja? Você comprou por quê? Quis. E se compra, tem que pagar. Pronto.
Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Você arrumou sua encrenca, você vai ter que resolver. Agora a misericórdia divina parcela. Não vem de uma só vez. Se viesse de uma só vez, a gente estava mais frito do que o jaraqui. Então essas cobranças, elas vêm parcelado. E ainda pode amenizar bastante os juros. Se nós verdadeiramente tivermos vontade firme para isso. É, pois, nas sucessivas encarnações, que a alma se despoja pouco a pouco das suas imperfeições, que se purga, até que esteja bastante pura para poder deixar os mundos de expiação, por mundos mais venturosos e, mais tarde, para fruir em outros a suprema felicidade. Assim, o purgatório não constitui uma ideia vaga e incerta. É uma realidade material que vemos, tocamos e sofremos. Existe nos mundos de expiação e a Terra é um desses mundos. Nela, os homens expiam o passado e o presente, em proveito do futuro. Vamos parar aí só para a gente comentar aqui, que é de fundamental importância. Ele diz assim: é, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja pouco a pouco das suas imperfeições, que se purga. Deus é perfeito? Sim. Perfeição suprema. Você acha que ele ia fazer algo impuro? Não. Então, em algum momento, eu me tornei impuro, usando o meu livre-arbítrio, logo eu tenho que o quê? Purgar isso. Entendeu? Presta muita atenção nisso. Até que esteja bastante pura para poder deixar os mundos de expiação. Então, se eu estou em expiação, é porque eu já estou reparando o mal que fiz. E lembra, nós começamos a realizar o mal, a fazer o mal, quando desenvolvemos as paixões. Lá o homem primitivo, ele não responde pelos seus atos, porque ele era um animal. Ele era um animal, vivia até pouco tempo, não tinha muita noção. À medida que o homem foi desenvolvendo as paixões, ele passou a responder pelos seus atos e suas escolhas. E, infelizmente, nós não fizemos boas escolhas. Logo, nos tornamos impuros pelas nossas escolhas e teremos que corrigir essas escolhas. É interessante porque, fazendo uma pausa aqui para a gente falar da didática do Kardec, né? Falou do céu, falou do inferno e falou do purgatório. Mas ele disse que o purgatório era um lugar onde a pessoa ficava lá, não era nem boa nem má. Então, o que era a pessoa que estava no purgatório? Aí ele fala que é a terceira revelação que dá essa ideia. E agora ele está colocando. Então, assim, aqui na Terra já é o nosso purgatório. É aqui que nós estamos purgando e melhorando e tentando ir para frente na nossa evolução espiritual. Fez uma analogia, né, Carlinhos? Foi muito boa. Veio montando o céu, o inferno, né? E o purgatório. Tem um purgatório, tá certo. Mas eu vou lhe mostrar como é a luz da doutrina espírita. Onde tem uma certa ideia, por mais tortinha que ela seja, no fundo tem algum sentido, né? Aquela questão, a interpretação. A interpretação, exatamente, que traz tem. Intuitivamente a interpretação. Aí ele diz, até que esteja bastante pura para poder deixar os mundos de expiação, por mundo mais agora venturosos, e mais tarde para fruir em outros a suprema felicidade. Então a gente está no processo de evolução. Por que nós estamos na Terra? Porque nós precisamos expiar, precisamos purgar. Mas se eu chegar a um grau de evolução, se eu purgar logo tudo de uma só vez, porque isso está dentro da minha vontade, eu posso não mais voltar à Terra, reencarnar em outro planeta mais evoluído. Então eu sempre digo assim, gente, não crie expectativa sobre ninguém que está aqui na Terra. Ninguém. Se está aqui, é porque carrega encrencas morais. Essa informação é ótimo para te aprender a não criar expectativa sobre ninguém e você olhar para as pessoas não como pessoas perfeitas ou aquilo que você idealizou.
Respeite o livre-arbítrio de cada um tem o direito. Se Deus dá ao outro o direito de errar, você vai querer tirar isso? Quer moldar as pessoas? Faça isso não. Assim, o purgatório não constitui uma ideia vaga e incerta. É uma realidade material que vemos, tocamos e sofremos. Por isso é que ele usou o termo pagar, purgar, reparar. Você está vendo que ele está usando esses termos que é para dizer, olha, é um purgatório. Ativo, não passivo. É uma realidade material que vemos, tocamos e sofremos. Existe nos mundos de expiação e a Terra é um desses mundos. Agora, preste atenção. Nela os homens expiam o passado e o presente. Eu queria me ater. O passado a gente consegue entender. Estou expiando o mal que eu fiz. Mas eu também posso expiar pelo mal que eu estou fazendo hoje. Quantas enfermidades dolorosas é resultado do presente? Quantas relações de sofrimento terrível em casa, família, agressões, torturas, vícios, porque nós não soubemos escolher. Você casa com um cidadão, com uma cidadã cheio de encrenca, tu quer viver com uma pessoa normal, educada, moralizada, amorosa. Quando você se relaciona com um dependente químico, você escolhe essa situação para casar, você está escolhendo o quê? Encrenca, problemas. Isso é coisa do passado? Resultado da minha escolha de hoje. Em proveito do futuro. Então, expiam o passado e o presente em proveito do futuro. Porque se eu escolhi uma relação de encrenca, eu vou sofrer, não é pouco não. Mas eu duvido que numa próxima encarnação eu vá querer repetir essa dosagem. É igual um caso doloroso de uma mãe que trabalhava muito mesmo. O pai trabalhava, a mãe trabalhava e deixava a criança com a avó materna. Só que ali dentro daquela casa tinha um primo da criança de 16 anos. Vocês entenderam, né? Essa mãe está estraçalhada. Sabe o que foi a primeira coisa que ela fez? Sair do trabalho. Agora eu quero dar toda a atenção para minha filha. Ela não quer se afastar da menina mais. Então, essa é uma lição que ela não vai esquecer nunca mais em nenhuma encarnação dela. Então, é muito complexo. É muito complexo. Então, nasceu para passar por isso? Não. Mas a gente tem que entender que nós estamos no planeta de provas e expiações. O que mais tem é doido aqui na Terra. Pessoas adoecidas. Então eu tenho que entender com quem eu estou me relacionando. Em que planeta eu estou. Então bom senso, cuidado, constante, evitar me expor, né? Às vezes você sai de casa com uma roupinha que, meu Deus do céu, aí você quer o quê? Então a gente tem que aprender a escolher o que vestir, com quem está, aonde está. Ter muito cuidado com as nossas crianças, muito, porque nós estamos num período pior ainda, é da escola, é dentro de casa. Temos que ter cuidado, porque depois disso é uma marca para uma encarnação inteira. Para a criança e para os pais. A mãe estava num grau de desespero tão grande. Ela conversando comigo, ela disse: eu já pensei várias vezes, dona Conceição, em matar minha filha e me matar, para acabar o nosso sofrimento. Para te ver o quanto isso matou essa família. Minha mãezinha era muito chatinha nisso, sabe? 6 filhas mulheres, imagina. E o meu pai, um homem muito respeitador. Nunca o papai deu banho na gente. Tão, sabe, sério nisso. A mamãe que sempre cuidou da gente, né? Um monte de mulher. Nunca, muito cuidado, muito respeito do meu pai. Então,
Eu tenho que entender isso. Então eu não estou num paraíso. As pessoas são adoecidas, são doentes. Então eu tenho que ter cuidado. Hã? Sim. Então nós temos que ver, então, para tudo. Eu me lembro de há muitos anos atrás, eu trabalhei muitos anos no comércio, eu fui para uma palestra profissional, um curso, e o cidadão falou uma coisa que eu achei interessante. Confie, conferindo. Eu confio em você, mas deixa eu conferir tudo. Porque às vezes nessa história de eu confio em você, você vai facilitando, a pessoa vê uma porta aberta, ela não vai conferir. E aí você está dando motivo para o outro, se ele tiver tendência, você está dando motivo, facilitando para o outro roubar. Mas se você sempre conferir, você vai dizer, não, eu tenho que prestar atenção, porque a criatura é dura, e eu sei que ela vai conferir. Olha o bem que você está fazendo. Então a gente acha muitas vezes que é bondade nossa dizer, não, deixa para lá, eu confio em você. Isso não é bondade. Isso é facilitar para que o outro erre e se corrompa. E eu aprendi isso. Não, confira aqui comigo, por favor. Estou te passando tanto, confira. Não, confere. Mas eu confio em você. Digo, ótimo, maravilha, mas confira. Para que nunca você tenha dúvida. Porque se acontecer alguma coisa, a pessoa vai dizer, realmente eu não conferia, será? Entendestes? Então, isso é ter bom senso e lógica. Eu estou num planeta de provas e expiações. Não existe, eu tenho que estar ali em cima, eu tenho que estar observando, eu tenho que estar conferindo. Mamãe nunca gostou de um monte de menino dentro do quarto. Não, aqui, brinca aqui, na minha frente, eu quero ver. Entendeu? Crianças, sim, mas são espíritos. E eu não conheço a história de cada um deles. Para finalizar. Contrariamente, porém, a ideia que deles se faz depende de cada um prolongar ou abreviar sua permanência, segundo o grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo. Daí, só se sai por mérito próprio, e não por conclusão de tempo ou pelos méritos alheios, consoantes estas palavras do Cristo. A cada um, segundo as suas obras. Palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. Olha só aqui. Contrariamente, porém, a ideia que dele se faz depende de cada um prolongar sua permanência, abreviar, porque a gente pode diminuir a sua permanência, segundo o grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo. Então, evolução, gente, não é tempo, como ele diz aqui, ó. Daí só se sai por mérito próprio, ou seja, eu posso ter 3, 4 filhos, eduquei super bem e tal, mas tudo que eu conquistei moralmente, eu não tenho como passar para os meus filhos. Vamos pegar André Luiz, as irmãs de André Luiz, pai de André Luiz, mãe de André Luiz. Todos os filhos dessa mãe foram para as zonas de sofrimento. Ela até estava bem, foi uma pessoa que cumpriu relativamente, né? Só que foi dócil demais, permissiva demais. Ela teve como transferir a sua amorosidade, a sua moral, que ela foi uma mãe moralizada, para os filhos? Para o filho? Não tem, gente. Então, que nós possamos pensar nos nossos filhos. Aí ele diz, e não por conclusão de tempo ou por méritos alheios. E o tempo, já deu 300 encarnações, agora ele já está bom, já pode evoluir. Ele já não é isso. Não é carga horária. Não é carga horária. Isso, tu pode ser 6.000, 3.000, 900.000 e um só 1.000. Pelo esforço que fez para domar
as suas más inclinações, né? Consoante estas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. Isso é a justiça, cada um pelas suas obras. Então não adianta. Você pode transferir o seu dinheirinho lá para o seu filho, para sua filha, as coisas materiais. Mas quando se fala de evolução, intransferível. Foi bom? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Não existe uma imposição divina de quanto nós devemos evoluir. E isso está ligado à vontade da criatura, do ser. Nós temos o livre-arbítrio, por isso que nós temos a vontade, a escolha. Então nós precisamos escolher. Para isso nós precisamos acessar a nossa vontade. E a vontade o quê? Firme. Por que a vontade firme? Porque não é fácil a gente permanecer constantemente nesse esforço diário para nos tornarmos pessoas melhores. Porque quando tudo está bem, é fácil nós estarmos bem. Mas no momento que vem as decepções, que vem as agressões, que vem as humilhações, que vem as traições, e isso mexe demais com a gente. E aí, normalmente, a gente tem uma tendência a fraquejar. E é aí que vai fazer com que eu dê esse passo muito maior, se eu conseguir perseverar. Por isso, vontade firme, firme mesmo, senão a gente acaba caindo. Tudo aquilo que eu conquistei já é uma conquista, eu não vou perder mais. Mas eu posso simplesmente parar e não conquistar mais nada. Mas perder o que eu já conquistei, isso é impossível. Ou seja, o espírito ele não regride, ele pode ficar estacionado. Se o espírito não regride, o que acontece com ele se ele vai para um planeta inferior? Ele vai para um planeta inferior a nível material, a nível de evolução intelectual, mas tudo que ele conquistou a nível intelectual, ele vai levar. Agora, lembra que quando a gente reencarna, eles vão estar reencarnando em corpos que não vai estar no nível de evolução ao qual ele estava. Mas o que ele adquiriu em espírito, ele não perdeu. Mas ele não terá um corpo tão adequado, como ele também não terá recursos. Então, eu vou regredir se eu for para outro planeta? Eu vou para o planeta inferior, mas as minhas conquistas eu levo. Que não são muita coisa, não. Nossas conquistas normalmente são intelectuais, porque se eu tivesse uma conquista moral, eu não ia ser exilado. Se eu estou sendo exilado, isso mostra que minhas conquistas são praticamente nada. Eu posso até ser um ser nocivo àquele grupo que eu vou estar inserindo. E permanecer no mesmo ponto é não ter evoluído, gente. Às vezes a gente passa 70, 80 anos aqui e não fez uma conquista moral. Pensa você não ter feito uma conquista moral e tu acha que isso é raro? A humanidade terrena não tem a consciência do tesouro que nós temos na mão, que é vida, que é o tempo, né? Então, o que eu posso fazer hoje, talvez daqui a 20 anos eu não tenha mais essa saúde para fazer. Então, eu deveria ter feito lá. Então, hoje, o que nós fazemos? Quando nós temos saúde, quando nós temos capacidade intelectual, capacidade motora, capacidade de pensar, né? A nossa neuroplasticidade, tanta capacidade, o que a gente está fazendo com isso? Festas, forró-bodó, bebida, cigarro, droga, sexo e pronto. A gente percebe que a sociedade está extremamente empobrecida e, de certa forma, amoral. Do jeito que tem música péssima, tem músicas maravilhosas. Então, cada um busca aquilo que lhe compraz. Deus é perfeito? Sim, perfeição suprema. Você acha que ele ia fazer algo impuro? Não. Então, em algum momento, eu me tornei impuro
usando o meu livre-arbítrio, logo eu tenho que o quê? Purgar isso. Então, se eu estou em expiação, é porque eu já estou reparando o mal que fiz. E lembra, nós começamos a realizar o mal, a fazer o mal, quando desenvolvemos as paixões. Lá o homem primitivo, ele não responde pelos seus atos, porque ele era um animal. Não tinha muita noção. Então, à medida que o homem foi desenvolvendo as paixões, ele passou a responder pelos seus atos e suas escolhas. E, infelizmente, nós não fizemos boas escolhas. Logo, nos tornamos impuros pelas nossas escolhas e teremos que corrigir essas escolhas. Está no processo de evolução. Por que nós estamos na Terra? Porque nós precisamos expiar, precisamos purgar. Mas se eu chegar a um grau de evolução, se eu purgar logo tudo de uma só vez, porque isso está dentro da minha vontade, eu posso não mais voltar à Terra, reencarnar em outro planeta mais evoluído. Então, eu sempre digo assim, gente, não crie expectativa sobre ninguém que está aqui na Terra. Se está aqui, é porque carrega encrencas morais. Essa informação é ótimo para te aprender a não criar expectativa sobre ninguém e você olhar para as pessoas não como pessoas perfeitas ou aquilo que você idealizou. Respeite o livre-arbítrio de cada um tem o direito. Se Deus dá ao outro o direito de errar, você vai querer tirar isso? Quer moldar as pessoas? Faça isso não. Evolução, gente, não é tempo. Tudo que eu conquistei moralmente, eu não tenho como passar para os meus filhos. Isso é a justiça, cada um pelas suas obras. Então não adianta. Você pode transferir o seu dinheirinho lá para o seu filho, para a sua filha, as coisas materiais. Mas quando se fala de evolução, intransferível. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Sim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre Jesus por mais uma oportunidade que Ele nos deu de estudo, de reflexão, e agradecemos aos nossos amigos espirituais pela inspiração necessária ao nosso estudo. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.